Olá, senhores, muito boa noite, tudo bem? Hoje vou apresentar, vou fazer uma capacitação sobre os métodos de análise de trocadores de calor, né? São os métodos LMTD e o NTU, tá? De efetividade ou média logarítmica, tá? Essa é a primeira capacitação do projeto. Isto é importante para quê? Para vocês terem uma ideia, né? Como que se faz o projeto e como que a gente otimiza, principalmente para o pessoal que não é da mecânica, entender basicamente como a gente otimiza esse projeto, tá? Vou começar com uma parte bem simples para vocês entenderem, tá? Objetivos de hoje é dimensionar o trocador de calor do tubo duplo, que é mais simples, considerando conceitos fundamentais, né? Que é transferência de calor, análise dos materiais, como escolher os materiais para nosso projeto, os métodos de cálculo, o LMTD, a média logarítmica e o efetividade NTU, para dimensionar equipamentos. Tá? Aplicação prática, estruturar uma planilha Excel que calcula as dimensões ótimas do trocador de calor. E na visão de engenheiro, né? Como essa ferramenta ajuda a otimizar processos, reduzir custos, tomar decisões baseadas em dados, tá? Vamos lá. O objetivo do nosso projeto é ter uma bancada didática, né? Então, construir um trocador de calor para crescer ou resfriar um fluido, explorando os conceitos na prática, tá? Os principais conceitos. O tipo é um trocador de tubo duplo ou concêntrico. São basicamente um tubo dentro do outro, é mais simples, mas depois a gente vai ampliar essa análise para trocadores de calor mais complexos, tá bom? O tubo externo eu pensei em colocar um tubo de PVC com um forro de isolante térmico, né? Ou um tubo de metal mesmo, com isolante térmico. Sempre tem que ter isolante para evitar a troca de calor com o ambiente, tá? Por quê? Porque baixo custo, fácil de trabalhar e isolamento minimiza as perdas de calor para o ambiente, garantindo que a troca seja focada entre os dois fluidos. O tubo interno aí sim, né? É mais importante, tem que ser de aço, cobre ou alumínio. Qual material oferece melhor balanço entre performance, que é condução de calor, custo e facilidade de usinagem? A gente vai decidir esse daqui, né? Os conceitos de transferência de calor são três principais meios de transferência de calor, tá? A condução de calor, que é a transferência de calor através de um material sólido, né? Por contato. Quanto maior temperatura, as partículas têm mais vibração. Então, essa vibração de moléculas e átomos é transferida para as outras moléculas e átomos, né? E o calor vai transferindo por condução. Neste projeto, no nosso projeto, acontece através da parede do tubo interno. Não são dois tubos internos, um dentro do outro, acontece nas paredes, tá? Pode ser de aço, cobre ou alumínio. Temos a convecção também, que é a transferência de calor com movimento de fluido, tá? Se tem fluido escoando, que nesse caso seria a água, tá? Inclusive o ar externo também do trocador, tá? No entanto, como a gente vai ter isolamento, a gente minimiza isso, né? Então, essa principal convecção acontece do tubo interno, dentro e fora do tubo interno, tá? É o principal mecanismo dominante, tá? Perfeito? Sempre o calor transferido de temperatura maior para temperatura menor. E a transferência de calor por radiação é uma transferência de calor por ondas eletromagnéticas, tá? Não será o foco principal, então nosso foco principal será na convecção e na condução, tá? Referência ao centro de transferência de calor. Eu deixei o link para vocês, podem conferir depois com calma, tá? E os meios de transferência de calor a gente pode ver na cozinha, por exemplo, né? A condução de calor é aquele calor que vai sendo transferido no sólido, tanto dentro da chapa aqui da panela, quanto para a alça, né? E a convecção já vem aqui no fluido interno, vem no ar também, né? E a radiação vem aqui nas ondas eletromagnéticas. Esse nem ar aqueceu, mas diretamente, por essa temperatura ser muito alta, temos radiação de calor, você sente, né? Vai chegando perto da panela, você vai sentindo, né? Se você tocar, já é condução, né? Se você não toca, geralmente é radiação. E já o fluido interno, os alimentos, já tem a convecção interna. Perfeito? Esses são os três principais meios. Então a gente vai focar na condução e na convecção. E no trocador de calor de tubo duplo, que é basicamente um trocador de calor bem simples que a gente tem, tá? Existem duas formas principais de arranjar escoamento de fluidos. Tem o escoamento paralelo ou escoamento contra corrente, tá? Com corrente ou contra corrente? Seriam esses dois. Como melhor? O contracorrente geralmente é um pouco mais eficiente, tá? Ele permite que a temperatura do fluido ultrapasse a temperatura do fluido de saída quente, resultando numa maior taxa de transferência de calor, tá? Sempre que é possível, a gente vai utilizar essa configuração, mas a gente pode inverter sem problemas, tá? Aqui os dois trocadores de calor, como eu mostrei agora a imagem, né? Temos a diferença de temperatura. Se os dois estão no mesmo sentido, aqui o fluido quente vai esfriando e o fluido frio vai aquecendo. Aqui também, né? O fluido quente vai esfriando e o fluido frio vai aquecendo, né? Nesse sentido. Tá bom? Vocês podem ver isso no Sension.
Agora, com relação aos materiais, que materiais podemos utilizar no trocador de calor? O tubo externo, como eu disse, não importa porque a gente vai colocar um isolamento. Né? Importante esse isolamento. Mas com relação ao tubo interno, aí sim, né? Precisamos. O tubo interno seria aqui, né? Esse tubinho aqui azul, né? A parede do tubo é importante. Aqui externo, nessa parte, não interessa tanto. Mas o interno, sim, tá? Então vamos tomar cuidado com esse material que a gente utiliza aqui dentro. Temos algumas propriedades dos materiais. A principal é a condutividade térmica, né? Aço carbono, mais ou menos 50. Alumínio, 200. A ideia é que os fluidos troquem bastante calor. Então, o alumínio é melhor, tá? E depois temos também o cobre, que tem 400 mais ou menos. E o ferro fundido, 55. Então, qual que seria melhor? Seria o alumínio e o cobre, né? Comparando o custo, sim, o custo do alumínio médio, né? A usinabilidade é boa. Por sua vez, o aço carbono é barato e resistente, menor condutividade, pode corroer também. Tem corrosão devido a ter água, né? A menos que a água seja tratada. Nos trocadores de calor reais, a água é tratada, tá? Alumínio é leve, ótima condutividade, com bom custo-benefício, só que menos resistente que o aço, né? 200 de condutividade térmica. O cobre tem uma condutividade térmica muito maior, ou seja, troca calor mais rapidamente. O custo relativo é alto, né? Mais alto. A usinabilidade é boa, é mais caro e pesado, né? O ferro fundido é muito resistente à pressão, baixa condutividade, né? Frágil, difícil de soldar, suscetível à corrosão, ele corrói bastante rapidamente, forma oxidação, tá? Qual que seria a melhor decisão então para a nossa bancada? O material que tem maior eficiência térmica é o cobre. Agora, o que tem melhor custo-benefício é o alumínio, talvez. Mas a gente pode verificar esse preço dos tubos, tá? Isso serve tanto para os trocadores de tubo duplo quanto a todo tipo de trocadores, tá? Essa análise é o mais simples possível, mas que pode se estender para outros tipos de trocadores de calor. O mais barato é o aço carbono, né? Mas, como disse, a princípio a prioridade é irmos de cobre para que a temperatura de troca seja melhor, tá? Como dimensionar o trocador de calor? Encontrar o tamanho, comprimento e diâmetro do trocador para atingir uma meta. Ou seja, eu vou indicar as temperaturas e ele vai me indicar que diâmetro, que comprimento eu preciso colocar. Parâmetros de entrada, temos fluido quente e frio e vazões necessárias. A vazão, metros cúbicos por segundo, quilos por segundo. As temperaturas de entrada de ambos os fluidos. Ou seja, se um tem 60 água quente, a água fria deve estar a 20, por exemplo. Que temperatura eu quero que saia? Temperatura de saída de um dos fluidos. Se eu quero aquecer um deles, por exemplo, eu quero que a água quente se esfrie de 60 para 55 graus, por exemplo. Então eu quero que a temperatura de saída do fluido quente seja 55. Ou se você quiser que o frio aqueça, também você coloca as temperaturas. Ele vai se distribuir mais ou menos como está nos gráficos aqui, né? No mesmo sentido desse jeito e no sentido contrário desse jeito. Perfeito? Então, resultado desejado, a área de troca térmica e o comprimento do trocador de calor. Ou seja, vai me dizer, se precisa 5 graus, se eu colocar um trocador desse tamanho, a temperatura de saída do fluido quente vai ser uma, né? Se eu colocar maior, vai ser menor. E assim, quanto mais longe eu vou colocando, quanto maior o trocador de calor, eu tenho uma temperatura menor ainda para o fluido quente, né? As ferramentas que eu tenho, o método da média logarítmica das diferentes temperaturas, LMTD, e o método de efetividade NTU, tá? O que é o LMTD, né? É ideal para problemas de projeto, quando conhecemos as 4 temperaturas, as de entrada e as de saída, tá? Conhecemos as 4, com isso a gente consegue avaliar esse método, né? A diferença média. Isso nos serve quando a gente faz a construção do trocador também, ou a verificação dos trocadores existentes, para saber, né, como que está o desempenho, como que está as temperaturas médias. Isso serve não só para o trocador de tubo duplo, mas para qualquer trocador de calor, né? As equações principais, o que vocês já conhecem de física, né? MCP delta T, né? Vazão máxima em kg por segundo, CP, propriedade da água, e as temperaturas de entrada e saída para um deles, né? Frio ou quente. A equação do projeto de trocador de calor, temos um coeficiente médio aqui, depois eu vou explicando mais ou menos o que é. Isso depende da resistência, tá? Aqui tem os tubinhos internos, já vou mostrar na planilha depois, tá? Então esse coeficiente global eu coloquei um aproximado, mas depois a gente tem que investigar um pouco mais, quando a gente vai mais na construção, nos equipamentos, a gente tem que investigar um pouquinho mais, tá? Mas eu deixei um valor aproximado. E a equação ΔTLM é basicamente uma média logarítmica, que seria mais ou menos essa diferencinha aqui, né? Essa diferencinha entre esses dois trocadores. Então essa diferença, esse pedacinho aqui vertical, esse espaço, é LMTD, tá? Essa equação, né? Temperatura quente na entrada, menos temperatura fria na saída, temperatura quente na saída,
Temperatura fria de entrada dividido pelo logaritmo neperiano da diferença dos dois. Né? Perfeito? Com o calor e a ΔT transcalculados, encontramos a área e depois calculamos o comprimento. E por sua vez, o método de efetividade, NTU, é ideal para analisar a performance, o desempenho de um trocador de calor, quando não conhecemos uma ou mais temperaturas de saída. Tá? Se não conhecemos, com isso a gente faz uma estimativa. Tá? Perfeito? Compara o calor que o trocador realmente troca com o máximo de calor que poderia trocar teoricamente. A efetividade é uma medida de 0 a 1 para o desempenho do trocador de calor. Né? Seria o calor real entre o calor máximo que ele pode transferir, o potencial máximo. Tá? Ocorre com fluido de menor capacidade térmica sofrendo a maior variação, ou seja, você compara o máximo de diferença que tem. Perfeito? Nesse caso, por exemplo, os trocadores que eu tenho aqui, qual que seria o máximo daqui, né? Essa diferença inicial. Né? E aqui o máximo, tem que ver a diferença máxima entre as duas. Né? Talvez esse daqui com esse daqui. Né? Esse é o máximo, tá? Já o real é diferente. Né? Perfeito? Aí faz uns cálculos aqui, capacidade térmica, diferença de entradas, temperatura e calor de entrada, mais temperatura fria de entrada. Justamente o que eu falei, né? Temperatura e calor da entrada, que seria isso daqui, menos temperatura fria de entrada. Essa é a diferença máxima das temperaturas. Tá? Na capacidade, M vezes Cp. Cp é propriedade, calor específico, tá? A pressão constante. E NTU, o que seria? Né? Número de unidades de transferência. Medida dimensional do tamanho térmico do trocador, né? Que seria basicamente U vezes a área vezes C mínimo. A relação entre efetividade e NTU dada por fórmulas para a geometria. No nosso caso, um gráfico simples, tá? Não vou entrar em detalhe, mas quando vocês entram no material aqui, vocês vão ver outros gráficos de correção para todo tipo de trocadores de calor. Tá? Para todo tipo de trocadores de calor, vocês vão ver os gráficos, aqui tem vários gráficos. A gente faz uma correção aqui, analisa, né? Você vai ver vários gráficos destes, tá? Para vários tipos de trocadores. Depois a gente vai entrando com mais detalhe. Mas a princípio é somente isso, tá? Qual devemos usar? Ambos os métodos têm que ter o mesmo resultado, tá? Ou seja, esse método da média logarítmica é ideal para quê? Para projetar um trocador novo, justamente o que a gente vai fazer, tá? E o método de efetividade geralmente é feito para analisar um trocador que já existe. Os dados de entrada que precisam, o método LMTD precisa das 4 temperaturas, tá? Aqui não precisa de temperatura de saída, somente uma delas. A complexidade. Esse cálculo direto se as 4 temperaturas são conhecidas. A gente pode estimar. Todos os iterativos se a temperatura de saída é uma incógnita. Esse daqui é o mais direto para encontrar as temperaturas de saída desconhecidas. Com isso a gente estima. Tá? O resultado principal aqui, a área diretamente. E aqui na efetividade, calcula a efetividade. Com isso levamos taxas de calor e depois as temperaturas. Para a nossa planilha, vai nos implementar os dois. Isso nos dará flexibilidade para analisar diferentes cenários. Tá? As planilhas temos a aba 1, dados de entrada, onde colocamos as propriedades dos fluidos, a meta do projeto, a geometria material. As propriedades, né? Temos uma base de dados aqui. E na aba 3, os cálculos, né? Temos os cálculos aqui. LMTD, NTU. Perfeito? Acho que juntei essas duas abas, acabei juntando, tá? Perfeito? E depois tem uma planilha de resultados. A planilha, eu coloquei o link aqui para vocês, serve para calcular, para analisar a sensibilidade. O que acontece com o custo se a vazão diminuir? Vale a pena colocar um tubo de cobre ou alumínio? Verificamos o custo-benefício. Qual o impacto de utilizar um tubo de diâmetro maior? A tomada de decisão vai nos ajudar para isso, né? Lembrando que esse é um processo de otimização, né? Que nós, como engenheiros de qualquer área, precisamos conhecer, tá? A planilha permite calcular o trade-off, ou seja, entre custo e eficiência operacional. Eu posso ter a maior eficiência operacional, mas fica muito caro. Mas eu posso ter agora um custo menor e uma eficiência operacional razoável, tá? Os resultados, encontrar as dimensões ótimas que atendam a necessidade térmica com o menor custo possível. Isso vai servir como base para projetos de trocadores de calor mais complexos. É um cálculo feito para todos os trocadores. Tá? Aqui é só uma base, depois a gente faz uns ajustes e já passa para outros trocadores de calor mais complexos. Vou deixar o link da planilha aí. A conclusão, então, foi desenvolvido os conceitos de referência de calor, os três que eu falei, né? Condução, convecção e radiação. A escolha de materiais, de arranjos de fluxo, impacta diretamente na eficiência. Os métodos LMTD e de efetividade são duas ferramentas poderosas para analisar trocadores de calor. E as referências tem o livro do Essential e do Crites. Vocês clicam ali. No capítulo 1, os dois livros falam dos conceitos principais. Né? Ambos estão na minha biblioteca.
E aqui no capítulo 11 ele fala sobre trocadores de calor. E aqui no capítulo 8 também, tá? Vai falando. Perfeito? Então agora eu vou mostrar a planilha para vocês. Vamos ver a planilha, está aqui, né? A planilha está aqui, vocês clicam. Também deixei, né, o link aqui. E essa é a nossa planilha, tá? Ok? Vocês podem baixar a planilha, vocês verificar. Então coloquei cálculos em trocador de calor de tubo duplo. Primeiro temos a aba de dados, que basicamente você escolhe aqui, né? Parâmetro de entrada, valor, unidade e descrição. Perfeito? Acho que tem aqui aberto também a planilha. Cadê? Acho que só isso. Está aqui aberto também. Perfeito? Então aqui você escolhe o fluido, né? Você tem que colocar água, óleo, ar e aqui embaixo as propriedades deles, né? Vocês vão escolhendo aqui. Vou colocar água mesmo. Então, aqui também, fluido frio, o que vai ser água? Começamos a trabalhar com água os dois, né? As vazões, aí precisa colocar as vazões aqui, né? 5 litros por minuto, a gente tem um sensor aí, a gente vai medir as vazões depois, no laboratório. Temos sensores para medir isso, tá? E com isso calcula com a densidade, com as propriedades aqui, calculo a vazão máxima, tá? Que é em quilos por segundo, aqui tem as unidades. E agora preciso projetar, né, as temperaturas quente e fria. Entra com 60, quero que saia com 58. Estou fazendo um cálculo pequeno, tá? E a temperatura de entrada do fluido frio é 20. Então, quanto que ele vai descer, né? Material do tubo interno, cobre. Pode escolher aço, alumínio aqui, né? Porque cobre, tá? Diâmetro interno, 0.03. E o comprimento do trocador, 3.84. A ideia é que vocês aprendam todo esse tipo de projetos, tá? Que vocês consigam otimizar somente com esses dados. Propriedades eu coloquei aqui, né? O CP, calor específico a pressão constante, a condutividade térmica e a massa específica. Aqui para todos os fluidos, né? São aproximados, a gente pode, vocês podem baixar essa planilha e corrigir os valores ou atualizar, tá? Tá bom? Material dos tubos também. Aço, alumínio. Aqui tem um coeficiente global, tá? Eu vou deixar meio que em asterisco aqui. Por quê? Porque esses valores podem mudar bastante, tá? A gente vai ter que verificar depois nossos valores. Porque esses valores aqui são feitos baseados no quê? Na condução de calor e na radiação aqui. É como se fosse um circuito térmico, que a gente tem uma convecção aqui, uma condução e uma convecção externa. Esse é como se fosse o tubo interno aqui. Esse tubinho aqui, essa parede, essa linha preta aqui, é como se fosse esse aqui, né? Então esse aro superior. Aqui tem o fluido interno, né? Se for o fluido quente aqui, e aqui fora o fluido frio, né? Passando por fora. Então, esse círculo interno seria como se fosse o fluido que está passando aqui dentro, vista do lado. E esse fluido externo, água fria, né? Seria que está aqui fora, tá? Esse seria a parede do tubo. A gente faz o cálculo aqui, é feito o cálculo, a gente pode verificar depois, tá? Mas o que vai mandar vai ser o experimento, tá? Obviamente que no Excel, no livro, na bibliografia, em vários artigos, tem valores aproximados, tá? Mas esse fenômeno da convecção é um fenômeno complexo, então, para determinar esses valores, o que manda é o experimento. Não existe uma teoria tão adequada assim para estimar esses valores. Tem uma faixa muito grande de valores do coeficiente convectivo, então isso vai influenciar diretamente aqui. Mas acredito que esses valores são relativamente razoáveis, tá? 900 para o aço, alumínio e o cobre, né? Coeficiente global que tem mais transferência de calor. Né? Mas depois isso a gente vai verificar, tá? Essa seria a primeira aba com os dados que eu preciso, né? Aqui somente converti para SI e acho que é isso. Com relação aos cálculos, né? Temos cálculos da LMTD e temos o CP dos fluidos, que ele já puxa, né? Já puxei aqui os valores, já puxa os valores da tabela, né? Que seriam esses valores aqui embaixo. Tá? Puxa os valores aqui. A taxa de calor, 25 kW. Tá? 25 kW. Assim vocês podem fazer assim também, né? 1000 por 1000 kW. Pronto. Em ambas as unidades, né? Que mais? Temos a temperatura de saída com o balanço energético, né? Por quê? Lembra que o calor que sai, o calor que passa do fluido quente é o mesmo que o fluido frio recebe, né? Então, fazendo igualdade ali, igualando os dois, temos temperatura de saída, tá? 21 graus. E agora vamos para o LMTD, né? A média logarítmica. Tá aqui as equações, podem conferir as equações internamente, tá? E temos o coeficiente global, também busca automaticamente, como a gente precisa verificar aqui, né? Busca com esses dados, com o tipo de fluido que temos aqui, né? Com o tipo de material, na verdade, né? Perfeito? E agora, então, a área
e o comprimento. Nesse caso, achei com essa área, né? A área dividido por πd. Lembrando que a área lateral, essa área lateral aqui, né? É πdl, tá? Ou 2πrl. E aqui com essa área, com esse comprimento, vamos ter um comprimento de 3,84. Ou seja, para ter esses resultados de temperatura, para ter resultados 60 com 60 e 58, precisamos de um trocador de calor de 3 metros. Tá? A gente vai fazer um compridinho, mas vamos depois, na hora de atualizar o projeto, a gente vai conferir esses valores. Tá? E com isso, temos esses valores, né? Principalmente. Então, agora, cálculo pelo método de efetividade. Mesma coisa, é outro método. Tá? Capacidade térmica, calculamos o mínimo, máximo, a diferença, a relação dos dois, 0,5, e o calor máximo possível, né? Que seria a diferença máxima de temperaturas. E a efetividade, 0,05, 5% somente, bem baixo. Quanto mais complexo o trocador, a efetividade aumenta. Tá? Então aqui, somente fiz um if, né? Duas fórmulas aqui, isso do método, 0,05. Tá? Esse é o NTU. E a área, então, seria NTU vezes C mínimo dividido por 1. Mesma coisa, 3,84 metros. Tá? Então essa temperatura, esse comprimento seria 3,84. Como falei, a diferença, os métodos têm que ser os mesmos, tá? Então por isso eu coloco aqui, método, diferença de comprimentos, calculamos a diferença de o mesmo, né? Erro, 0%. E nossos resultados, o que não vai dizer, né? Que temos a área, temos o comprimento, material cobre, custo relativo, alto, né? E aqui, o cobre alto, né? Basicamente, que a gente verifica. A validação, ambos têm que ser iguais. Análise de sensibilidade. Aqui a gente vai preenchendo os dados, né? A gente vai mexer com vários... Diminuindo essa vazão, quero que vocês preencham ali, né? Calcular de novo, basicamente, né? Se diminui a vazão em 20%, quanto que vale o comprimento? Se o diâmetro aumenta em 50%, quanto que vale o comprimento? Podemos fazer esse cálculo aqui, né? O que a gente faz, por exemplo? Ou aumentar a vazão em 20%, vazão reduzida em 20%. Vamos reduzir ambos, né? Se é 5, vai para 4. Se é 10, vai para 8. Calculamos, que nos indica aqui o comprimento, né? Resultados, observem aqui, 3,072. 3,072. 3 pontos, aqui está com ponto, tá? Mas aqui vocês colocam o material aqui, né? Podem mudar de material também. Pronto, aqui também, vou copiar. Impacto no custo, tem que ver o custo. E se aumenta o diâmetro, vamos ver aqui, né? Se aumenta o diâmetro, vamos deixar em 5, em 10. O que me pede? Aumenta o diâmetro em 50%. Vou aumentar o diâmetro aqui, né? 0,045. Então, se aumenta o diâmetro, esse comprimento vai de 2,56. Tá bom? Então, vou deixar como estava. A gente pode fazer vários. O que vocês aumentem esse diâmetro aqui, né? Se utiliza o material aço, vamos colocar aço também, né? Deixo como estava e colocamos aço aqui, né? O alumínio, né? Quanto que afeta o alumínio? Material, colocar alumínio. Quanto que vale o comprimento? 5,76. Muda bastante, tá vendo? 5,76 metros. Então, à medida que eu vou mudando aqui, vai aumentando os valores, né? Então, vou deixar como estava aqui. Vou deixar em cobre, que é o mais eficiente. Temos 3,84, né? Colocar aqui material. Cobre. Vai ser 3,84. E assim a gente pode ir determinando os valores, né? Quanto representa isso no custo? Quanto que vale cada projeto? Se mudar o material, se aumenta o diâmetro, quanto que vale o projeto? Recomendações do projeto. Para menor custo, usar aço, né? Você tem que ver aqui, né? Dá para avaliar o aço aqui também, né? Para melhor custo-benefício, alumínio. Para maior eficiência, tá vendo aqui, né? Praticamente o dobro, né? Utilizar alumínio, né? Perdão, utilizar cobre, né? Conclusão, o dimensionamento ótimo equilibra basicamente o desempenho térmico, o custo de material e a viabilidade de fabricação. Tem que ver a usinagem, como que a gente vai soldar, como que a gente vai fazer as juntas, né? Então essa é uma ideia inicial, como que vocês fazem um projeto de um trocador de calor, como que vocês otimizam. A análise inicial, provavelmente a gente faz um trocador de calor destes para verificar as temperaturas, vai ser como um trocador de calor de tubo duplo, que nem esse daqui, né? Um tubo dentro, passando por outro, só temos que ver as conexões, depois a vedação é importante, nesse trocador que a gente tem no laboratório, a vedação é um problema, temos que ver como que a gente corrige isso, tá bom? Qualquer dúvida pessoal, eu fico à disposição, tá? Me avise
Estou à disposição para vocês, tá?